Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Rural, urbano e imóveis, onde o campo e a cidade se encontram com perfeição. Somos especialistas em comercialização de fazendas, lotes para ranchos, chácaras e sítios. Acredite, encontrar o lugar dos seus sonhos é mais fácil do que você imagina. Realize o sonho de viver em harmonia com a natureza. 992805757. Siga Rural Urbano Imóveis RV nas redes sociais. O meu entrevistado de hoje é Guilherme Braz, doutor em agronomia, pesquisador agronômico em manejo de plantas daninhas no CTC, Centro Tecnológico Comigo. E o tema da nossa entrevista de hoje será o uso de herbicidas em pré-emergência. Fala, Guilherme, bom ter você aqui de novo, seja bem-vindo. Ô Divino, tudo jóia? O prazer é meu estar voltando aqui, né, pra gente bater um papo, conversar aí sobre esse assunto tão importante, né, mas que acaba que envolve algumas polêmicas. Quando eu falo polêmica, é muito atrelado, às vezes, ao receio do novo, né, a resistência que a gente tem ao novo, para estar implementando aí dentro das áreas agrícolas. E a ideia é conversar um pouquinho aí sobre essa importante ferramenta, né, para vir compor os manejos integrados de plantas daninhas. Guilherme, fala-se muito da soja, a importância da soja, o quanto ela representa para as divisas brasileiras, né? E muita gente fala assim, eu não como soja, as pessoas não entendem muito a importância da soja. Eu gostaria de começar a nossa prosa, você colocando qual é a importância da soja na agricultura brasileira e como as plantas daninhas resistentes estão afetando essa cultura. Opa, perfeito, Divino. Bom, quando a gente fala do contexto da soja, né, e aí realmente a gente rotineiramente ouve essas falas, né, isso mostra que há, na verdade, uma grande desinformação por parte de quem propaga esse tipo de questão de falar que, não compõe minha dieta alimentar, então não tem importância, ou fica atrelando uma série de coisas. Se a gente for pegar aí dentro do contexto de culturas agrícolas, sem sombra de dúvida, aí a soja é uma das principais commodities aí brasileiras, se não a principal, quando a gente pega a área de plantio em si. Primeiro, o outro ponto importante para destacar é o avanço que se teve em relação ao investimento de tecnologia, de pesquisa, faz que o Brasil até então produzia-se muito pouco e num espaço aí de 40 anos, lógico que 40 anos parece muito tempo, mas para você pegar uma cultura que veio lá da Ásia e aclimatar ela, e chegar ao ponto hoje do Brasil ser o maior produtor mundial, então mostra a importância dessa cultura. E o que é o mais interessante é que quando a gente pega dados, aí eu não vou nem falar de economia propriamente dita, eu vou falar de desenvolvimento social, econômico, né, como um todo, de regiões. Todos aqueles municípios que a gente olha, a aptidão agrícola é voltada para grãos, pensando principalmente na cadeia de produção de soja. Então, na verdade, o que acontece? Lógico, tem aqueles que concentram um pouco mais a questão das riquezas, dos valores, mas há um crescimento equidistante para todo o município, ou seja, a cadeia de produção de soja acaba gerando um impacto social, econômico e até do ponto de vista de gerar empregos para toda uma região, diferente de outros setores que acaba concentrando muito a riqueza. Então, assim, para aquela pessoa que ainda insiste em querer apontar o dedo de forma negativa para a soja, talvez precise ler um pouco mais, entender um pouco mais, visitar uma cidade como é Rio Verde, aqui em Goiás, né, para entender o que a soja representou na mudança de vida de tantas pessoas, né? Então, sem sombra de dúvida, a soja, ela igual eu comentei, a principal cultura e vai continuar sendo aí por muitos anos, né? Graças à pesquisa e uma série de outras situações e, lógico, principalmente ao esforço, né, do produtor que todo dia vai lá, acredita, investe, né, para que as coisas deem certo.
Guilherme, eu tenho ouvido relatos de produtores, visto em grupos de WhatsApp, vários comentários, de problemas muito frequentes com plantas daninhas. E vira e mexe, alguém tem comentado isso comigo aqui no podcast, no programa, né? Tenho falado desses problemas. E eu li um artigo seu em que você menciona relatos cada vez mais frequentes de falhas no controle, né, dessas plantas daninhas. E eu gostaria de saber de você quais são os principais fatores que contribuem para essa situação. Não, perfeito, Divino. Realmente, né, assim, falando da questão do contexto das plantas daninhas hoje, pensando aí no segmento de soja, mas acaba que ela afeta todas as culturas envolvidas. Então a gente está num cenário de que, se não começar a ter uma mudança de postura dos produtores, dos técnicos que posicionam, das empresas como um todo, a gente pode caminhar para algo muito preocupante, né? Não sendo alarmista, mas de chegar a cenários que economicamente se torne inviável produzir. Por quê? Porque às vezes o custo de produção vai ter que aumentar demais por causa da necessidade de uso de produtos específicos, e que aí às vezes não vão resolver o problema, e aí as plantas daninhas tomam conta. Então o que a gente tem visualizado, né, nos últimos, vou pegar uma faixa aí de 15 anos já, né, a partir de 2008, 2009, é um aumento considerável no relato de plantas da existência de plantas daninhas resistentes, né, principalmente ao glifosato, que é o principal herbicida utilizado na agricultura mundial, e isso tem se intensificado aí, principalmente nos últimos 5 anos, né? Inicialmente ocorria mais na região sul, isso foi acabando migrando. A gente tem uma agricultura que ela tende a hoje se assemelhar do ponto de vista de plantas daninhas que ocorrem nas diferentes regiões. A gente está vivendo uma homogeneização das plantas daninhas, então o que antes era problema no sul, agora já está no Cerrado, o que era no Cerrado, agora já está na região norte, nordeste, enfim, né? E está caminhando para isso. E o impacto é extremamente negativo. Tem um estudo da Embrapa que fala que anualmente, pensando só na soja e em função de capim amargoso, buva e azevém, que é uma espécie mais lá do sul do país, há uma perda de um prejuízo financeiro para a agricultura de 9 bilhões de reais. Isso considerando aumento de custo de comprar herbicidas, logicamente, e da mata-competição. Só que eu só estou falando de 3 plantas daninhas e só no segmento de soja. Então, quando a gente pegar milho, sorgo e as diferentes plantas daninhas, então esse prejuízo ele é muito maior que esses 9 bilhões. Mas, lógico que o estudo ele focou nesse caso dessas 3 espécies. Então, isso mostra o quanto que a gente está perdendo, né, anualmente, e que poderia ser revertido em outras coisas boas para melhorar o sistema de produção. Lá no seu artigo, você inclusive cita, né, que segundo pesquisa, a produtividade da soja pode ser afetada em valores que variam de 15% a 80% devido às plantas daninhas. É realmente um percentual muito alto, né, Guilherme? Sim. O que acontece, né, Divino? Até voltando um pouquinho, né, que eu acabei não comentando, essas falhas no controle, elas ocorrem por 2 fatores principais, né? O primeiro é por questões de tecnologia de aplicação ou mau posicionamento do produto. Então, assim, se você selecionou o produto certo na dose certa e fez a aplicação da forma que deveria, em teoria é para controlar. Se não controlou, logicamente, desde que a espécie é susceptível. Se não controlou, aí se trata de resistência. E todo esse cenário que eu estou comentando é por quê? Porque a gente tem selecionado muitas espécies resistentes. Não de forma proposital, logicamente, mas acaba que pela postura ser similar entre os anos, ou seja, focar sempre no mesmo produto, no mesmo posicionamento, então essa continuidade tem acabado gerando esses problemas. E aí, se a gente for pegar essas plantas resistentes, elas têm esse potencial de redução de produtividade. Quando a gente fala daqueles valores de 15% a 80%, então isso são fruto de estudos, né, que aí são logicamente feitos em condições de campo, né, então tem variações, mas no qual a gente pega as espécies de planta daninha, semeia, né, e faz o quê? Uma infestação. Eu vou usar o termo artificial, ou seja, não necessariamente seja natural. E aí a gente quantifica o quanto que se perdeu de produtividade em função da presença dessas plantas daninhas. Lógico, o 80% ali é uma intensidade máxima que provavelmente
o agricultor não vai deixar de chegar a isso nessa condição, porque ele vai tentar intervir. Mas, apesar disso, eu já presenciei áreas que o produtor deixou de colher pela incidência de planta daninha. Estava tão alta, ele falou, se eu for colher essa área, eu vou estar, na verdade, depois fazendo o quê? Pegando essas sementes dentro da minha colhedora e levando para as outras áreas que eu vou colher. Então, assim, nessa situação, e aí já a exemplificação prática chegou a 100% de perda, né? Porque não foi possível colher, né? Mas, então, essa variação vai ser em função do quê? De quais as espécies que tem na área, se houve ou não uma implementação de método de controle. Mas o fato é, planta daninha é extremamente agressiva e tem potencial de reduzir bastante a produtividade quando não manejada. Você menciona o uso dos herbicidas em pré-emergência, né, como uma das estratégias para combater o problema. Eu gostaria que você detalhasse como é que essa técnica funciona. Não, perfeito, Divino. Bom, os herbicidas em pré-emergência, né, apesar de muita gente achar que é algo muito novo, na verdade, antes da soja tolerante ao glifosato, soja geneticamente modificada tolerante ao glifosato, esses produtos eram amplamente utilizados, né? Que a gente fala aí de primeira geração, que eram produtos ali geralmente compostos por um único princípio ativo, né? E o pessoal fazia o quê? Fazia o preparo do solo, ou às vezes fazia uma aplicação e entraria com esses produtos. E qual que é o propósito do uso dos herbicidas em pré-emergência, né? É de você fazer a aplicação e ele impedir, né, ou reduzir ao máximo que haja emergência de um fluxo de plantas daninhas, né, durante o estabelecimento da soja. Porque a soja, quando ela está emergindo após o plantio, é aquele momento que ela está ali com a maior susceptibilidade, passado alguns dias, que tem um período de competição, logicamente, mas passados alguns dias, que ela vai estar ali susceptível à interferência das plantas daninhas. E aí, se eu não uso herbicida em pré-emergente, o que vai acontecer? Vai emergir a soja, vai emergir o mato. Geralmente, o mato ele é mais agressivo que a soja, por questões que ele, ao longo do processo de evolução, foi sendo selecionado para características de agressividade. E aí, se eu não uso esse produto em pré-emergência, ocorre interferência, a soja já sai numa desvantagem competitiva e aí acaba culminando em redução de produtividade. Então, o pré-emergente ele é aplicado, né, diretamente ao solo ou à palhada, né, enfim, aí dentro do sistema de produção de cada um, e o objetivo principal é reduzir ou até mesmo eliminar a emergência de plantas daninhas dentro da área de produção para que a soja possa emergir e se estabelecer no limpo. Você citou no seu artigo, Guilherme, um receio por parte dos produtores em utilizar esses herbicidas em pré-emergência, né? Qual é a base desse medo ou desse receio que você citou? Olha, Divino, tem uma série de fatores, né? Mas assim, dentro do que a gente acaba conversando, né, com alguns colegas, e aí talvez fazendo até um exame de reflexão, então, ou seja, uma opinião pessoal, o que eu vejo? Desde que os materiais de soja tolerante a glifosato entraram no mercado, então o padrão de seletividade ele é muito elevado. Então, ou seja, você aplica um glifosato nas sojas, dentro dos posicionamentos adequados, você visualiza poucas injúrias ou muito poucas injúrias, principalmente esses materiais já da segunda geração de RR, né, que é os materiais IPRO, enfim. Então, isso fez com que o quê? Com que o produtor não estivesse mais habituado a enxergar a intoxicação ou a fitointoxicação que ele via quando tinha a soja convencional, que aí ele aplicava produtos à base de lactofen, fomesafen, clorimuron, né, e essas misturas, né, falando dos princípios ativos, né, que ele aplicava e que dava aí uma intensidade de injúria muito feia. Só que ele sabia que aquilo era importante, por quê? Porque ele estava manejando o mato. E aí, passado aí algum tempo, então, ou seja, eu não via mais aquelas injúrias provocadas pelos herbicidas. E os herbicidas em pré-emergência, quando posicionados fora de algumas modalidades ou dependendo da dose, eles podem sim dar uma injúria, uma fito. Só que não necessariamente que isso vai culminar em queda de produtividade. Mas às vezes pelo medo de visualizar essa injúria e achar que isso vai cair a produtividade, então ele deixa de usar o pré-emergente. Só que aí ele não enxerga também que
a planta daninha que está lá, ela é muito mais prejudicial do que uma eventual fito e uma eventual, se caso vir a ocorrer, redução de produtividade, né? Então, eu acho que assim, o medo está atrelado principalmente a essa questão de fito. Lógico, aqui eu estou desconsiderando o fator custo, porque isso é inerente de cada um, eu não tenho como, às vezes tem gente que tem vontade de usar, mas às vezes ele não está organizado financeiramente para isso. Mas assim, pensando na questão daquele que tem capital e que não investe, muitas vezes está atrelado a esse receio de uma eventual fito, e que pode ocorrer sim, né? Agora, o que a gente tem que analisar é, primeiro, nem toda fito vai culminar em redução de produtividade. E o outro fator é essa questão do benefício atrelado ao uso desses produtos. Então, se seguir um posicionamento adequado, tem uma segurança agronômica para se posicionar. Guilherme, no seu artigo você discute sobre erros no posicionamento de produtos, né? Quais são os erros mais comuns e como é que eles podem ser evitados? Olha, bacana, Divino. A questão daí dos herbicidas pré-emergentes, então assim, sim, como é eu vou falar uma tecnologia que está voltando, né? Tem aquele filme A Volta dos que Não Foram, então seriam os pré-emergentes. Eles quase saíram do mercado, mas estão voltando, né? E voltando muito forte. Anualmente está tendo aí um crescimento bem considerável aí na adoção dos pré-emergentes. Então, o que é o ponto? Para quem nunca trabalhou, ele precisa aprender a posicionar, né, buscar informação. Então, quais são os erros que a gente tem visualizado que às vezes está culminando aí nessas questões de visualização de injúrias? Primeiro, erro na dose do produto. Então, os pré-emergentes, ele tem um range de dose, um intervalo de dose, que é para ser posicionado de acordo com a textura do solo, o tipo de solo que ele tem, se tem palha, se não tem, teor de matéria orgânica. Lógico que não está tudo explicitado desta forma que eu estou falando na bula, mas há umas informações básicas. Então, ou seja, se eu tenho solos mais leves, que nós chamamos de solos arenosos, com menor teor de argila, nessa situação, o que é o ponto importante? Eu vou usar doses menores de bula. Por quê? Porque eu não vou ter como o herbicida ficar ali aderido, ele vai estar prontamente disponível na solução do solo, porque o herbicida ele se adere ali matéria orgânica e argila. Se eu já tenho solos mais pesados, falando no termo popular, eu já tenho uma condição que eu posso trabalhar com doses mais altas, mas sempre seguindo o padrão de bula. Então esse é um erro muito comum. Hoje também, como tem várias empresas no mercado, então nós temos uma situação em que tem produtos que às vezes é o mesmo princípio ativo, só que é mais concentrado e menos concentrado. É como se eu fosse comprar uma nemisulida, tem a nemisulida 100 miligramas e a 200 miligramas. Ou seja, então, às vezes o pessoal não se atenta para essa concentração e acaba errando na dose. E aí, nesse caso, vai dar uma superdosagem e aí vai dar problema também. Então, esse é outro cuidado importante. Olhar qual que é a marca comercial e qual que é a concentração. Um outro ponto tem as modalidades de aplicação. Tem pré-emergente que você só pode trabalhar no plante e aplique, ou seja, você planta primeiro e aplica depois. Tem produtos que você pode aplicar primeiro e plantar depois. Então, seguir também essas informações de bula. Então, esses daí são cuidados, né, que acaba que o pessoal comete e cuidados que devem ser tomados, né, para evitar essa questão da fita, né? Então, são alguns erros que o pessoal tem cometido e que tem combinado em fita. Aí tem questão de tecnologia de aplicação, às vezes está aplicando e há uma sobreposição, ou seja, né, às vezes a dose, o pulverizador está passando, né, a barra acaba sobrepondo numa outra que já foi passada e dá uma dose equivalente a 2 vezes a dose recomendada. Nesse caso, lógico que vai dar uma fitointoxicação. A gente tem que lembrar que que o herbicida ele controla a planta daninha, mas a cultura também é uma planta, então se você exagerar na dose vai dar problema também. Então eu acho que esses seriam os principais pontos. Lógico que aí tem outros fatores atrelados, mas os erros mais comuns que têm culminado na perda de sensibilidade, seletividade, são esses daí. Percebi que você deu uma chacoalhada nos profissionais, né, no seu artigo. Então, você fala de uma necessidade de mudança de postura dos profissionais vinculados ao setor agrícola, né, que seria de reativo para proativo. Né? Na sua visão, o que precisa de ser feito para mudar essa posição desses profissionais?
Olha, Divino, isso daí é um termo que eu tenho sempre que tenho oportunidade de fazer uma palestra, um treinamento, eu tenho conversado e falado bastante. Na nossa região, quando a gente fala, como a gente tem ouvinte de todos os países, né, especificamente Rio Verde, Goiás, nós estamos numa região que talvez seja um pouco mais privilegiada porque ela está mais avançada do ponto de vista agronômico, muita informação, tecnologia, está uma situação melhor. Agora, nós temos regiões que ainda o pessoal é muito resistente à adoção de novas tecnologias, de receio. E aí, por que eu comento dessa questão, dessa necessidade de mudança de postura? Isso não é só na agronomia não, né, Divino? É na vida como um todo, né? Toda vez que a gente fica num cenário que nós somos reativos, ou seja, a gente deixa o problema se estabelecer para depois, então, pensar numa mudança de postura, de tomada de decisão, o nosso leque de opções de ferramentas e alternativas para mudar, ele se restringe bastante, porque o problema está instalado, e aí você vai ter poucos cenários para se resolver esse problema. Então, o que é a ideia de talvez ser mais proativo nessa questão do manejo? Começou a perceber que está tendo uma infestação de determinada planta daninha, que é de difícil controle, ou talvez até antes, eu não tenho esse problema. É começar a empilhar ferramentas, ou seja, começar a fazer uma mudança de postura para que eu não deixe o problema se estabelecer. Então, assim, ou seja, a gente ser proativo, a gente propor para que o problema não se estabeleça. E por que eu estou comentando? Que com essa mudança de postura, de ajuste simples, você consegue ter um cenário onde você não vai ter aquele problema sério de plantas daninhas resistentes, ou se ele começar a ocorrer, vai ser numa densidade mais baixa, e aí você tem mais ferramentas para intervir. Então a ideia é de cutucar, mas no sentido bom, né, de estimular para que as pessoas comecem a olhar para essas ferramentas, tem tanta informação no mercado, que elas podem ser empregadas, né, e melhorar a questão do manejo. Qual a importância da identificação das espécies de plantas daninhas para fazer esse controle de forma mais eficaz? Bacana, Divino. O que acontece, né, pensando aí na questão dos pré-emergentes e da identificação, é que cada produto, né, cada produto comercial vai ter um nicho específico de controle. Então tem produtos que controlam mais espécies folhas largas, outros mais folhas estreitas, tem os que controlam ambas, né? Então, a partir do momento que eu consigo identificar o que eu tenho de presente na minha área, eu consigo fazer um posicionamento mais assertivo. Então, se o seu problema é capim, pé de galinha, então você vai ter a opção A, B e C de produto. E o D e o F não se encaixam porque ele não tem uma boa efetividade. Então, a recomendação passa também por essa questão da identificação. O tipo de solo, você falou aí de regiões diferentes, né? Vamos pegar aí, por exemplo, a área em que a Comigo atua hoje. Ela atua desde aqui o sudoeste goiano, já subindo lá para o norte do estado, né? E são vários solos diferentes, inclusive aqui na nossa região, né? Teor de argila, enfim. O tipo de solo, ele afeta a seleção da dose desses herbicidas? Sim. Igual eu comentei, Divino, acaba que esse aí talvez seja o principal fator, principalmente relacionado à textura. Lógico que tem outros fatores periféricos, mas como você tem que tomar um como principal para a recomendação, então sem sombra de dúvidas, hoje o que a gente enxerga é que o principal fator de tomada de decisão de dose se relaciona à textura, né? Então em solos arenosos tem produtos que a gente tem que baixar a dose e tem produtos que não tem nem recomendação para uso em solos arenosos. Você pegar produtos à base, por exemplo, de sulfentrazone, a depender aí da marca comercial, eles não posicionam em solos mais leves, em solos arenosos com baixo teor de matéria orgânica. Por quê? Por causa dessa questão de eventualmente poder dar uma intoxicação da cultura. E aí até pegando um gancho, Divino, e mostrando por que às vezes a gente tem que ter um pouco menos de receio, muitos desses produtos, na verdade todos esses produtos, né, para eles chegarem no mercado, eles passaram por anos de pesquisa. E quando a empresa formula uma bula de um produto comercial, naturalmente que ela testou tudo o que era possível, todos os riscos inerentes dentro do que ela consegue enxergar ali, né? E na bula ela colocou tudo que ela acha que pode dar problema para que não se possa fazer. Por quê? Porque a empresa sabe que se caso posicionar e o produtor fez dentro da risca e deu problema, quem vai, entre aspas, responder, né,
pela eventual falha, se o produtor fez tudo de forma correta, é a empresa, ou seja, então há uma segurança até do ponto de vista de que a empresa testou em inúmeros cenários, doses, ajustes, para que ela tivesse a segurança de que, olha, eu posso posicionar e que isso não vai me dar problema mais à frente. Então, reforçando, né, a necessidade de a gente perder um pouco do medo, né, de usar esses produtos, tá certo? Você citou aí herbicidas pré-emergentes de primeira e de segunda geração, né? Você até citou lá no passado, primeira geração e tal. Quais são as vantagens desses herbicidas de segunda geração? A gente tem usado esse termo de segunda geração e muitas pessoas que têm feito aí palestras dentro da área de plantas daninhas, né, para explicar mais didaticamente o que é o cenário do que está se vindo de novo. Então, o que acontece? Muitos dos produtos eles já existiam, já estavam há anos aí no mercado, outros estão chegando mais recentes, né? Só que o que as empresas viram? Que num cenário curto, em termos de tempo, não vai vir nada de muito novo a ponto de mudar o panorama. Então, o que eles estão fazendo? Olha, a gente precisa ter um cenário onde que a gente joga ferramentas aí interessantes para uso. E realmente eles estão conseguindo. Está chegando muito produto bom no mercado, né? Mas aí o que é? O que é a ideia? Então eu pego 2 princípios ativos que até então eram aplicados de forma isolada. O pessoal tem compondo misturas duplas, né? E aí qual que é a ideia? Às vezes eu tinha o produto A que era muito bom sobre gramíneas, produto B que era muito bom sobre folhas largas. Então quando eu misturo isso, eu consigo ter o quê? Uma ampliação do espectro de controle. Além disso, cada produto ele age numa profundidade diferente do solo, tem a questão de passagem pela palhada, né? Porque hoje a gente trabalha com o sistema de plantio direto. Então a ideia foi compor produtos comerciais à base de moléculas que têm essas diferenciações e que se complementam. Então tá vindo muita coisa nova no mercado. Tem produtos hoje, já tem misturas triplas de herbicidas em pré-emergência. Então, né, tem empresa já indo um pouquinho mais além. Tem cenários também que às vezes a empresa lança um produto que ele não é uma mistura dupla, mas eles mudaram quimicamente para ele ter uma liberação lenta, ou seja, então são avanços aí que está sendo feito na indústria de químicos e que tem trazido aí ferramentas bem interessantes e bem eficazes aí no controle de planta daninha em pré-emergência. Com toda essa problemática da questão das chuvas, né, que estão muito irregulares, em determinados lugares o pessoal já está com o plantio praticamente finalizado ou muito adiantado, mas tem lugar que o pessoal nem começou a plantar ainda. Eu gostaria de saber se você tem alguma dica ou alguma recomendação para esses agricultores que estão considerando o uso de herbicidas em pré-emergência para o controle das plantas daninhas. Não, perfeito, Divino. Bom, para quem ainda está aí, né, em áreas a serem semeadas, perceberam aí que tem talhões que está com banco de sementes de plantas daninhas elevado, ou seja, tem muito mato já estabelecido, então faça uma boa dessecação. Há um tempo atrás nós gravamos um podcast, né, Divino, falando sobre dessecação, então tem as dicas lá, né, para que não erre. Chegou no momento de selecionar o herbicida em pré-emergência, né, às vezes ouviu aqui, ou o técnico falou e está sugerindo, não tenham receio. O que é o ponto importante? Procura uma assistência técnica, né, o pessoal do departamento, para que eles possam dar o melhor posicionamento, ou seja, ir na área de vocês, fazer a identificação correta, ver qual que é a textura do solo, quais são os pontos de atenção, que a partir desse momento é feito o bom posicionamento, e uma vez que utilizado e que a pessoa perceber o benefício do uso pré-emergente, com certeza é um caminho sem volta. Até eu desafio, mas no sentido bom, de que para áreas que o produtor pretende usar o pré-emergente, deixa às vezes uma faixinha lateral ali dentro do talhão sem aplicar, que aí vocês vão perceber realmente o que esses produtos são capazes de fazer, de realmente impedir, né, que haja o estabelecimento do mato de forma precoce, e aí a soja possa emergir no limpo. Meu amigo, muito boas as suas dicas, parabéns, né? Foi uma prosa bem interessante, eu gostei demais, muito obrigado. E vamos voltar para usar outras vezes, viu? Mas é um prazerzão sempre estar aqui contribuindo e obrigado por permitir aí a gente divulgar aí as
as tecnologias, as informações, que isso daí, sem sombra de dúvida, acaba ajudando muito quem tá lá na ponta, né, produzindo. Obrigado. E aproveita e dá um abraço ao seu pai, viu? Gosto muito dele. Opa, pode deixar. Eu conversei com o Guilherme Braz, gente. Ele é doutor em agronomia, pesquisador agronômico em manejo de plantas daninhas no Centro Tecnológico comigo. E nós falamos a respeito do uso de herbicidas em pré-emergência. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.